Olá, tudo bem? Eu pensei em abrir esse vídeo e chamá-lo de diário de pós-parto, mas aí eu teria que criar um compromisso de postar semanalmente, como eu vinha fazendo com a gestação, e como eu não sei como será daqui pra frente as minhas postagens, eu preferi chamar de primeiros dias após o parto. Falar um pouco sobre esse choque de realidade que é sair de uma gestação e cair num pós-parto. Eu já abordei esse assunto aqui há anos atrás. Eu vou até deixar o link para você de quando eu falei sobre puerpério aqui no canal. Muitas coisas eu repetiria nesse vídeo, só que dessa vez eu resolvi abordar com um pouco mais de intensidade, colocar que eu tô vivendo nesse momento e abrir a realidade do que acontece, porque muitas vezes a gente vê uma mãe que acabou de ter um bebê, só por isso os hormônios já dão meio que uma descompensada, mas junto com tudo isso vem um cenário que muitas vezes essa mulher não está preparada. E é tanta coisa ao mesmo tempo que muitas vezes ela choca. E muitas vezes ela fala, caramba, o que eu fui fazer? Pensando nisso e escolhendo passar por isso pela terceira vez da minha vida, eu diria pra você que vai passar. Se não passasse, eu não teria tido coragem de encarar pela terceira vez, porque é um período realmente muito difícil, mas de fato passa. Vivendo pela terceira vez, eu queria ter escutado eu mesma falar pra mim, curta cada segundo, mesmo nos momentos de perrengue, porque você vai sentir muita saudade de tudo isso. Mas enfim, o que você tá vivendo, Milena, que tá sendo tão complicado nesse momento? Então vamos lá. O neném maravilhosamente sai de dentro da nossa barriga, mas nos deixa uma herança que eu estou vivendo aqui. O que era aquela barriga linda de grávida e que eu fazia questão de mostrar há uns 10 dias atrás, eu brincava assim, os últimos dias que vocês estão vendo a minha barriga, daqui a pouco eu vou fazer questão de escondê-la. E é justamente o que está acontecendo. Eu tô usando literalmente uma calçola que vem até o meio da minha barriga, aonde eu tenho aqui ainda uma barriga de uns 6 meses. Uns 6 meses, né? Então a gente tira um bebê, mas a nossa barriga não sai da gente. E agora, ao contrário daquela barriga rosuda, né, empinada, é uma barriga flácida, é uma barriga mole, é uma barriga que tá murchando, literalmente, porque há de murchar, se Deus quiser, ela vai murchar totalmente. Só que esse processo é um processo que muitas vezes mexe com a autoestima da mulher. É inevitável. Então, falando por mim, tudo que eu tava vivendo naquele momento, que eu fazia questão de pôr pra fora, e aí vocês podem ver pelos looks que eu estava usando no final da gestação, eu vou deixar eles aqui pra você. Aliás, pra mim, gestação sempre foi um estado de plenitude. Então, eu quero viver aquilo muito intensamente. E, de repente, poft, tirou o bebê, a barriga não saiu, e estamos carregando uma barriga de 6 meses sem bebê. É uma fase. Os inchaços. Eu não sou uma pessoa que incho muito durante a gestação. Eu não notei inchaços nessa gestação. Um ato inédito é que na minha última gestação, e eu vou falar pela última porque é mais recente, porque eu me recordo bem, eu inchei muito depois que o Gabriel nasceu. Nessa, nem depois do nascimento, é um inchaço que me assustou. As marcas que a roupa faz, eu noto que é por conta de inchaço, mas não está chamando atenção. Mas a gente incha, e se não inchou durante a gestação, muito provavelmente incharemos no pós-parto. São dias que ficaremos inchadas convivendo com esse inchaço, que também não é algo que nos faz sentir muito bonitas, convenhamos. Então já estamos falando de abalos de autoestima por conta da barriga, do inchaço. Como não bastasse, eu não tive espinhas durante a gestação, mas depois que Melissa nasceu, meu rosto resolveu empipocar. E agora está aparecendo alguns pontinhos no meu rosto
que não existiram durante a gestação. E aí você fala, caramba, mais um ponto para mexer com a minha autoestima? Como se não bastasse. As peitolas. Vamos falar sobre o ponto mais difícil, na minha opinião, porque tudo isso mexe com a nossa autoestima, mas não há dor. E aqui, minha amiga, é um ponto que a gente precisa conversar, onde eu estou sofrendo nesse momento. E fica aqui também uma dica muito importante para você. Eu já falei sobre amamentação aqui no canal também. Todas as minhas dicas sobre amamentação continuam muito válidas. Vou deixar linkado aqui na descrição todos os vídeos sobre amamentação, inclusive o que eu recebi de dicas de uma consultora de amamentação que eu confio muito, que é inclusive a nutricionista dos meus filhos até hoje. Mas eu acho importante dizer que dessa vez eu cometi falhas, mesmo que consciente, foram falhas muito graves. E aí eu deixei fissurar o meu bico do peito. Não faça isso. Você tem controle sobre ele. Sim, não depende somente da pega correta do bebê. A Melissa, graças a Deus, tá pegando muito certinho. A boquinha que ela tá fazendo é de peixinho, ela tá pegando o bico inteiro, ela tá posicionada corretamente, tá tudo certo. E eu falo sobre tudo isso nesses vídeos que eu tô deixando os links pra você. Só que nos 2 primeiros dias, ela ficou muito tempo no meu peito e eu não fiquei levantando pra ir lavar, até porque quando você vem do parto, você precisa ficar um período quieta lá até o seu corpo se recuperar pra você poder levantar. Então até xixi elas pedem que você faça na comadre, na maca. Eu não fiquei levantando pra lavar o peito e tirar a saliva do bebê, porque eu falo sobre isso também nesses vídeos. Dos meninos eu não fissurei, eu não sofri com o bico do peito machucado e dessa vez, nossa, eu não desejo pra ninguém o que eu tô passando, só tá servindo pra eu confirmar o que eu sempre falo sobre a amamentação. Então eu estou com o bico machucado, fazendo um tratamento intensivo para cicatrização. Além disso, quando o leite desce, né, quando acontece a apojadura do leite, ou seja, ele se transforma de colostro para leite materno de fato, nosso peito fica muito cheio. Até regular o quanto o bebê precisa, com a nossa produção, o nosso corpo produz muito mais, porque ele não sabe a necessidade dos nossos filhos, e aí isso empedra, e a gente tem que tirar no banho, e é dolorido, e o peito muito cheio, o bebê tem dificuldade de pegar, então a gente precisa ordenhar. São situações que a gente desce literalmente do céu ao inferno numa semana muito intensa de pós-parto, muito intensa. Como não bastasse, a gente ainda está sangrando, porque depois que tira o bebê, o nosso útero precisa expulsar tudo que tinha lá dentro, que serviu para gerar o nosso bebê. E nos primeiros dias do hospital, uma coisa que me salvou foi inclusive um vídeo que eu fiz, deixei a dica aqui para você, sobre fraldas para incontinência urinária, que eu levei para a maternidade por conta da dica de uma amiga minha que é doula e falou que ela só tem indicado isso para mulherada que vai parir. Foi a melhor coisa que eu fiz. Não tive a preocupação de vazar o sangue durante o tempo que eu fiquei na maternidade, como eu tive a preocupação com os meninos e como inclusive chegou a acontecer. Dessa vez não aconteceu nenhuma vez, foi excelente e eu usei inclusive nos primeiros dias aqui em casa, porque sobraram algumas, e depois eu passei para o absorvente noturno, que é o que eu tô usando hoje, e tá segurando o fluxo porque já diminuiu bastante, mas valeu muito a pena. Só que é mais uma coisa pra vazar. Então você vai tomar banho, você tá vazando por baixo, você tá vazando leite por cima. É uma situação um tanto desconfortável, junta com tudo isso o fato da gente não dormir como dormíamos antes. Por melhor que o seu bebê durma, que eu não acho que a Melissa está dormindo mal, porque um recém-nascido ele precisa de muitas horas de sono, então na realidade ele vai mamar e voltar a dormir. Então por mais que ele durma, ele tem uma necessidade de acordar para mamar. E isso faz com que você tenha que despertar durante a noite.
e faz com que você forme olheiras, é inevitável. Então tem mais esse ponto para ajudar na nossa autoestima, como se não bastasse tudo que estamos vivendo. Ou seja, reunindo tudo, colocando num pacote só, junto com toda a nossa rotina que foi transformada, e por mais que seja o terceiro filho, tem sim um impacto na rotina, não tem como não impactar. É um ser novo que chega, é uma adaptação que se faz necessária, e junto com tudo isso a gente tem descargas hormonais que sinalizam para o nosso corpo que não estamos mais gestante. Ou seja, temos um pacote completo para um desequilíbrio temporário inevitável. E muitas vezes, se a gente não tem a ciência de que é uma situação temporária, de que é uma vivência que vai passar muito rápido e que é importante ainda assim a gente curtir cada segundo, porque esse nenenzinho, se bobear, a gente vê crescendo de tão rápido que isso acontece. Então, se a gente não faz essa conta, se a gente não tem pessoas nos ajudando para nos amparar, para que a gente fique ali focada em tudo que a gente precisa dar conta, tanto emocionalmente falando, quanto hormonalmente falando, quanto maternalmente falando. Então, é um conjunto de coisas que, quando a gente tem um suporte, fica muito mais tranquilo. Mas se isso não acontece, é natural que a mulher fique meio bagunçada por um tempo. E aí, o grande risco que há nessas situações é, inclusive, de uma depressão pós-parto. Por isso, eu peço que você fique atenta. Se você estiver enfrentando muita dificuldade, não deixe de pedir ajuda. É importante, você precisa de uma rede de apoio, você precisa ter com quem contar. Isso faz muita diferença durante toda essa fase. Fora que você vai ter alguns sintomas póstumos que vão ser um pouco desconfortáveis. Eu, por exemplo, eu tenho tido algumas cólicazinhas enquanto ela mama, que é da contração do nosso útero, e isso vai acontecer com todas nós, independente da via de parto. Além disso, eu tenho um incômodo nas costas, que eu não sei se é por conta da anestesia necessariamente que eu tomei, ou pelo fato das contrações também, que não são confortáveis, e a gente vivencia isso para poder ter o bebê. Então eu tô ainda com as costas meio doloridas e tenho percebido o meu corpo se reorganizando depois de passar por esse evento tão magnífico que é um parto, mas sim, ele deixa alguns sintomas pra gente lidar depois que ele acontece. E eu vou aproveitar que ela tá acordando pra ela se despedir junto com a gente, né, Gabriel? Vamos aproveitar? Mas tudo isso, quando a gente pega o nosso pacotinho de amor, né, Gabriel? Tudo compensa. Não compensa, filho? Sim! Sim! Porque hoje eu posso dizer que eu sou a pessoa mais feliz desse mundo, com os meus 3 tesouros maravilhosos e amados demais. E hoje eu me sinto assim muito realizada, mesmo com tudo que eu tô te contando. Então, tenha ciência que é uma fase, tenha ciência que vai passar e tenha ciência que tudo vale muito a pena. Eu brinco que eu teria uns 15 filhos se não fosse ter que pagar as contas. Então, se fosse tão difícil assim, a gente não encararia de novo, de novo, de novo, de novo. E eu viveria isso muitas vezes porque é muito maravilhoso, é muito delicioso e eu tô me sentindo assim muito preenchida, muito realizada e muito feliz, muito chorona. E o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau! Tchau!